Amanda Vietilli e eu vou apresentar o meu trabalho que eu fiz. Orçamento contínuo. Introdução. Este trabalho visa destacar a importância do processo orçamentário nas organizações, num cenário de globalização. Dentre os objetivos do orçamento, podemos destacar sua característica de controlar, que mostra-se um meio eficaz de efetuar a continuação dos planos, uma vez que ele fornece as medidas para avaliar a performance da empresa. Ainda permite acompanhar a estratégia, verificar seu grau de êxito e, em caso de necessidade, tomar ação corretiva. Diante do exposto, os administradores jamais podem admitir que uma organização exerça suas atividades sem que seja elaborado um orçamento. Especificamente, discorreremos ao longo deste vídeo sobre a modalidade do orçamento contínuo. Conceito. O orçamento contínuo é baseado em um prazo movente que se estende em função de um prazo fixo. Quando o período termina, outro é acrescentado ao final do ciclo. Ele é elaborado geralmente em 12 meses. Quando o mês atual termina, outro é acrescentado no futuro. Também conhecido como Rolling Budget e Rolling Forecasting, o orçamento contínuo ou projeção contínua são conceitos recentes sobre o orçamento, sempre com o objetivo de tornar este instrumento de planejamento e controle flexível e retirar dele o caráter estático. Fundamentalmente, sobre esses conceitos, a cada período em que o orçamento ou projeção é realizado, orça-se ou projeta-se mais um período futuro, sempre mantendo no orçamento ou projeção uma quantidade igual de períodos. Por exemplo, vamos supor que o orçamento seja feito para 12 meses. Para os meses de janeiro de X1 até dezembro de X1, após a realização do orçamento de janeiro do ano, orça-se já o orçamento de janeiro de X2. Assim, o novo período orçamentário vai de fevereiro de X1 a janeiro de X2. Quando se realizar o orçamento de fevereiro de X1, orça-se o período de fevereiro de X2, ficando o período dos próximos 12 meses, de março de X1 a fevereiro de X2, cobertos por um orçamento. É muito interessante este conceito, uma vez que permite à empresa sempre descortinar um horizonte de 12 meses, ou mais, se for do plano orçamentário da empresa, de operações futuras. Características. O objetivo central do orçamento contínuo é atualizar o orçamento periodicamente. A ideia é acrescentar no final de cada ciclo um novo período, que pode ser 1 mês, 3, 4 ou 6 meses. Para o Welch, o orçamento contínuo é frequentemente usado quando se acredita que planos realistas podem ser feitos para curtos períodos e é desejável ou necessário replanejar e refazer projeções continuamente por força das circunstâncias. Como já citado anteriormente, a tendência do orçamento é ter um ciclo anual. Mesmo assim, este período pode ser um tempo muito longo para planejar, dependendo do tipo da empresa e sua localização. Um exemplo são as empresas inseridas em mercados como o de tecnologia, que enfrentam problemas como as rápidas mudanças tecnológicas e produtos com um ciclo de vida muito curto. Esse sistema começa com a distribuição dos relatórios orçamentários mensais. A criação de uma cultura própria para essa entrega dos relatórios é essencial para criar um comportamento proativo no lugar de reativo. Caso muito tempo decorra do fim do mês a entrega dos relatórios, valioso tempo estará perdendo para a correção das distorções. Uma vez que os gestores recebem os relatórios orçamentários mensais, eles têm duas responsabilidades principais. Devem fazer análise do que deu certo e do que deu errado durante o período passado e como poderia ser feito diferentemente no período futuro. Devem analisar e detalhar a receita e as despesas controláveis e elaborar estimativas para o período futuro. A chave para o sucesso do orçamento contínuo é a competência e a habilidade dos participantes do sistema, bem como é importante a competência do responsável pelos aspectos técnicos do orçamento. Segundo Lunks, o objetivo primordial do orçamento contínuo é manter o orçamento operacional atualizado. Para o autor, essa prática assegura que gestores e empregados permaneçam envolvidos no processo orçamentário, garantindo assim que condições variáveis possam ser incorporadas ao processo no momento oportuno. A essência desta abordagem é a inclusão de horizonte fixo de tempo e a elaboração contínua de previsões, de forma que a organização se mantenha atualizada quanto às mudanças nos ambientes interno e externo que possam afetar seus objetivos.
Sobre essas mudanças, Fresati resume o momento atual. Investidores exigindo resultados satisfatórios da companhia, prioridade para os recursos humanos, rapidez da inovação, infidelidade dos clientes, preços sujeitos à influência da globalização e pressão generalizada por padrões éticos. Governança corporativa. Para Montgomery, muitos dos processos orçamentários tradicionais não conseguem fornecer uma visão clara do rumo a ser dado ao empreendimento. As previsões contínuas permitem às organizações diminuir a distância entre o plano estratégico global e o orçamento operacional. Um ciclo de planejamento ideal, segundo o autor, inclui um componente de previsões contínuas que fluem diretamente do plano estratégico e se integram ao orçamento operacional. O produto deste planejamento de alto nível afeta diretamente o resultado do orçamento. Vantagens. O orçamento contínuo possui vantagens em relação a outros métodos orçamentários. Seguem algumas. Facilidade em orçar períodos menores, incorporação de novas variáveis, orçar e elaborar previsões com mais frequência a fim de que se acompanhem as mudanças no ambiente corporativo, elimina em grande parte a necessidade de revisão de planos no caso de acontecimentos e circunstâncias não previstos com antecedência. Resulta em um orçamento mais preciso e detalhado. Além das qualidades já expostas, o sistema é fácil de implementar, fácil de gerenciar, requer muito menos tempo de elaboração, assegura a verdadeira responsabilidade, prediz o fluxo monetário e resulta em um orçamento mais preciso que as aproximações dos orçamentos tradicionais. Há uma tendência nas empresas de usar as características do orçamento contínuo em função das constantes mudanças no ambiente de negócio. Desvantagens. As desvantagens são de ordem operacional, pois fazer orçamentos mensais sempre exige o ativamento de quase todo o processo orçamentário, o que toma tempo de toda a organização. Possui um custo mais elevado em função da maior frequência com que os orçamentos são agregados e atualizados. Considerações finais. Diante de tudo exposto, pode-se avaliar que o orçamento contínuo possui inúmeras vantagens perante outros orçamentos, visto que tem enfoque nas previsões contínuas, o que possibilita aos gestores mitigarem os riscos inerentes aos